Bom dia, boa segunda-feira, boa semana. Vamos iniciar, né? Mais uma semana com a bênção de Deus. Te agradeço, Senhor, pelo privilégio que tenho de estar aqui mais uma vez com vocês. E a cada dia Deus tem firmado isso no meu coração, que essa questão de buscar ao Senhor e compartilhar com vocês a palavra de Deus é algo divino. Então só tenho a agradecer a Deus. E essa semana começamos a nossa semana de oração, tanto na igreja da Condo, quanto na igreja Renascer, né? Hoje começamos uma semana de oração, buscando a Deus na madrugada. Algo que nós batistas não fazemos, mas que é necessário, né? E o Senhor tem nos despertado, o nosso líder, Emanuel Alves de Barros, a nos propor essa questão de nós buscarmos ao Senhor de 5 da manhã até as 6, antes de trabalharmos. E grandes coisas o Senhor tem feito. Eu louvo a Deus. Hoje eu precisava estar nessa oração e eu fui, e o Senhor derramou do seu poder naquele lugar, e eu só tenho a agradecer a Deus pela renovação de espírito, renovação de forças, né? Porque nós como líderes não somos diferentes de ninguém. A gente se entristece, a gente se magoa, né? A gente fica triste, querendo que todo mundo esteja na mesma sintonia. E aí, quando a gente vê que todo mundo não está na mesma sintonia com Deus, a gente fica triste enquanto líder. Mas vejo que isso é normal, tá bom? E então a gente tem que buscar ao Senhor, sim. E é uma semana na hora certa, né? Para que a gente busque. E de quarta para quinta nós temos a nossa vigília lá na Condo, começando às 10 da noite. Então, se você mora na Condo, ali pelos Jurunas, quer participar conosco, vamos até lá e vamos entrar à madrugada aprendendo, buscando o Senhor, que é hora para isso, tá bom? Então, abra sua Bíblia em Jeremias. Acabamos de ler Isaías, né? Um livro grande. E estamos iniciando Jeremias. Hoje já estamos no capítulo 2 de Jeremias, né? Um profeta também de Deus que ficava triste também, né? Que coincidência estar comigo junto nessa situação, né? Deus tinha um plano para ele. Deus fala no versículo, no capítulo 1, que ele escolheu ele desde o ventre. Quantos e quantos de nós não temos essa certeza? Eu tenho, que Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. Eu também não tenho essa dúvida. E sei que grandes coisas o Senhor quer fazer através de mim a essa nação. E eis-me aqui. Que você aí, que ouve a voz de Deus e que não quer seguir, que você entenda que o querer de Deus é melhor para nós. E que você faça a vontade de Deus. Essa é a minha oração hoje. Eu nem comecei a ler, não sei nem que Deus vai falar conosco. Porém, já deixo esse recado a você, que você se disponha, porque tá triste. As igrejas estão quase vazias. E as pessoas estão desesperadas querendo Deus, né? Mas só que as pessoas estão com aversão à igreja devido a tantas coisas, escândalos e outras coisas mais. As pessoas não querem mais saber de igreja. Então vamos renovar, né? E se Deus deu essa ideia aqui para mim, louvado seja o nome do Senhor, que a palavra dele chegue aonde tiver que chegar, através da minha vida, tá bom? Vamos lá. Ele fala assim no capítulo 2 de Jeremias: a fidelidade de Israel. A época em que o povo andou pelo deserto antes de chegar à terra prometida é vista como um período em que Israel foi fiel a Deus. Um quadro diferente aparece em Êxodo 17:32 e Números 20 e na profecia de Ezequias. Ou seja, todos nós sabemos a história do povo de Israel quando saiu lá do Egito, já passaram novela e tudo mais. E você viu que aquele período de transição de saída foi um período difícil. Mas olha só o que ele fala, que nesse período difícil é que o povo de Israel estava fiel a Deus. Será que tem alguma coisa com hoje? Será que não é no momento de dificuldade que a gente mais é fiel a Deus?
Porque quando tudo vai bem, cara, quando a garagem tá cheia de carro, quando meu filho tá na maior escola, quando eu não sei mais com o que gastar, eu não lembro do Criador. Vamos ser sinceros. Então, que Deus fale ao teu coração também, tá bom? Vamos lá, 2. O Senhor Deus me mandou entregar a todos os moradores de Jerusalém a seguinte mensagem. Então, Deus ordenou a Jeremias que falasse. E Jeremias vai falar através desse livro. Vamos lá? Cadê essa mensagem? Meu povo, eu lembro de quando vocês eram jovens, como você era fiel e como me amava quando éramos recém-casados. Lembro como me seguiu pelo deserto, por uma terra onde não havia plantações. Essa comparação aqui desse primeiro já é o primeiro amor, né? Quando a gente aceita Cristo, a gente se lança, a gente se joga. E aí é Deus lembrando com saudosismo quantos e quantos irmãos não estão nessa situação, que já serviram, já fizeram, né? Tem irmãos que falam isso, eu fiz isso. E aí Deus diz, tô com saudade disso. Né? Vamos continuar? O povo de Israel, você era só meu, era sagrado como um trigo que é colhido primeiro e oferecido a mim. Eu castiguei todos os que fizeram você sofrer e fiz cair o mal sobre eles. Eu, o Senhor, estou falando. Então, Deus falando através de Jeremias que ele está com saudade daquele povo que foi fiel a Deus, que serviu, que buscava verdadeiramente, que estava ali fiel, servindo, fazendo a vontade de Deus. Será que Deus não está falando isso para você hoje, que está me ouvindo, que vai me ouvir? Com certeza, sim. É tempo de voltar. Que o Senhor toque no teu coração através dessa leitura de Jeremias e que você volte aos braços do Pai enquanto há tempo, tá bom? Aí ele diz que a gente era o melhor trigo, né? Se oferecia. Isso acontece quando a gente aceita Cristo, né? Mas isso precisa ser renovado. Isso só é renovado se você buscar a Deus. Não vai cair do céu. Você precisa buscar, você precisa orar, você precisa ler a palavra, você precisa se envolver no ministério. Não existe crente parado, sem atitude, sem ação. É crente morto. Morno quer dizer que Deus vomita. Né? A palavra de Deus diz que o crente morno, ele vomita. Que ele não gosta. Ou você é crente ou você é frio. O morno é horrível. E as nossas igrejas estão cheias de crente morno. Que se salvou e tá ok. Eu vou quando dá. Quando apertar, eu... Não, ainda vai dar tempo de... Antes de eu morrer, eu me arrepender. Deus não é assim. Deus não é brinquedo. A minha mãe falava isso. Quando eu aceitar Jesus, vai ser para valer, minha filha, porque Deus não é brinquedo. E fica para você um pensamento de uma pessoa que já está até morta, que é a minha mãe. Deus não é brinquedo, nem moleque. Sirva a Deus com toda a honra que Ele merece, tá bom? Vamos lá, 4. O pecado dos antepassados dos israelitas. Deus havia tirado o povo de Israel do Egito e levado o mesmo à terra prometida. Mas o povo e os seus líderes abandonaram o Senhor e foram atrás de ídolos. Olha aqui de novo o detalhe dos ídolos. Isso sempre persegue o povo de Deus, né? É um calo na vida do povo de Deus. É esse povo que segue a ídolos, que larga a Deus e vai seguir a ídolos. Isso é constante na Bíblia. E eu acho que até a vinda de Cristo a gente vai estar lutando contra isso. Mas está escrito na palavra de Deus. Leia, peça para Deus, para você entender, para você ser liberto. 4. Descendentes de Jacó.
e famílias do povo de Israel, escutem a mensagem que Deus, o Senhor, que Deus, o Senhor, ele diz: que defeito os seus antepassados acharam em mim para me abandonar? Adoraram ídolos inúteis e eles mesmos se tornaram inúteis. Eles me desprezaram, no entanto, fui eu quem os tirou do Egito. Eu os levei pelo deserto, terra de montanhas e de preciosas terras secas e preguiçosas, por onde ninguém viaja e onde ninguém mora. Ou seja, o cuidado de Deus. Naquela travessia, quando eles saíram para a terra prometida, era um lugar onde ninguém morava, não tinha nem comida, não tinha nada, mas Deus sustentou naquele deserto. Assim como Deus te sustenta no deserto, na dor, né, na fraqueza, Ele está ali. Creia no Senhor, creia que Ele pode te salvar, creia que Ele pode te curar. Aleluia, recebe a cura em nome de Jesus Cristo, tá bom? Que o Senhor visite e tire a tua dor nesse momento, em nome de Jesus. Porque Ele tem poder para isso. Te mostra, Senhor, através desse vídeo aos teus servos, Senhor. Sei que a cura maior, Senhor, é a cura da alma. É a cura do perdão de pecados, mas as pessoas não entendem isso. Então, alivia a dor, Senhor. Em nome de Jesus, alivia a dor de todos aqueles que vão assistir esse vídeo. Eu te peço em nome de Jesus. 6. Eles me desprezaram. No entanto, fui eu quem os tirou do Egito. Eu os levei pelo deserto, terra onde de montanhas, de precipícios, terra seca e preguiçosa, por onde ninguém viaja e onde ninguém mora. 7. Eu os trouxe para uma terra boa, a fim de que se alimentassem das suas colheitas e do que ela tem de melhor. Mas eles vieram e mancharam a minha terra, fizeram com que a terra que lhes dei virasse um lugar nojento. Temos vivido numa terra hoje não tão diferente dessa terra que o povo de Deus transformou. A terra prometida numa terra nojenta, de coisas horríveis. Estamos vivendo numa terra hoje aqui desse jeito, triste, que Deus deve estar arrasado, olhando tanta desgraça, tanta maldade. Mas a palavra de Deus diz que no mundo jaz o maligno, então ele está aqui fazendo a festa, mas ele tem um tempo para agir, porque o nosso Deus está no controle de tudo. Saiba disso. Amém? Receba isso no seu coração. 8. Os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? Os que lidam com a lei não quiseram saber de mim. Então, às vezes, as pessoas letradas, né, elas não querem saber de Deus. As poderosas, que têm dinheiro, que têm um alto cargo, muitas das vezes não querem saber de Deus. Não é diferente desse governo lá do passado. Os governadores se revoltaram contra mim. Os profetas falaram em nome do Deus Baal e adoraram ídolos que não podem ajudar ninguém, né? Então, desde o passado, há essa busca incessante em ídolos que Deus não gosta. Vamos ler o 9. A acusação de Deus contra o seu povo. O Senhor Deus diz: assim eu vou novamente fazer uma acusação contra o meu povo. Vou apresentar a minha causa contra vocês e os seus descendentes. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vão até a ilha de Chipre, no oeste, e vejam, mandem alguém a Quedar, no leste, e prestem bastante atenção, pois uma coisa como esta nunca aconteceu antes. Nenhuma outra nação trocou os seus deuses por outros que nem eram deuses de verdade, mas o meu povo me trocou. Trocou a mim,
o seu Deus glorioso, por deuses que não podem ajudá-los. Por isso eu, o Senhor, vou mandar que o céu trema de horror e que fique cheio de pavor e de espanto. 13. O meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte da água fresca, e cavaram cisternas rachadas que deixaram vazar a água da chuva. Os resultados da infidelidade do povo. Então, toda nossa escolha, ela tem uma consequência, né? Saiba disso. Você pode fazer tudo, porém, cada escolha tem uma consequência. E ele diz aqui o resultado da infidelidade do povo. Então, aquele povo, por ter deixado Deus, por ter seguido Baal, por ter feito coisas que não agradavam a Deus, sofreu. E com nós não é diferente hoje. Quando a gente abandona a Deus, meu Deus, eu não quero ser você. Porque se você é um escolhido, você vai voltar. Por bem ou por mal. Então volte por bem. Essa é a minha oração hoje por você. 14. O Senhor Deus diz: o povo de Israel não é escravo, nem nasceu escravo. Então, por que os seus inimigos os escravizaram? Como se fossem leões, eles têm dado urros contra Israel. Eles têm rugido com força. Fizeram com que a terra de Israel virasse um deserto. As suas cidades estão destruídas e ninguém mora nelas. Sim, os moradores de Memfis e de Tafinés raparam a cabeça de Israel. Olha só, então quando a pessoa larga Deus, ela vive numa lama, ela vive numa situação que talvez ela nem entenda e ela nem se toca. Mas está aqui o livro de Jeremias nos alertando. Você pode ser esse aí que está jogado, né? Que está sendo escravo do pecado e nem se toca. Porque você deixou de seguir o Criador. Deu vazão aos seus quereres errados. Quereres da carne que escraviza no pecado. 17. O povo de Israel foi por sua própria culpa que tudo isso aconteceu com você. Então não jogue depois, quando der tudo errado, quando você pegar Deus o livre uma doença feia aí, né? Você que largou a Deus e está vivendo do jeito que quer. Depois não vem decaído dizendo que a culpa é de Deus, que Deus é mau. Não, tá aqui, ó. Foi com a sua própria culpa que tudo isso aconteceu. Então você cavou essa situação, aguente. Deus, ele vai lhe ajudar. Se você pedir socorro, ele vai lhe ajudar. Mas você precisa ser bem macho ou bem mulher para assumir que foi escolha errada sua. Não joga a culpa em Deus, tá bom? Que Deus lhe abençoe. Vamos lá, e ele diz aqui no 17: povo de Israel, foi por sua própria culpa que tudo isso aconteceu com você. Você abandonou a mim, o Senhor seu Deus, quando eu o estava guiando pelo caminho. Então, quantos e quantos crentes não largaram a Deus no momento que Deus estava guiando, que estava tudo legal, para dar vazão ao seu querer? Depois não joga a culpa em Deus. 18. E agora, o que é que você vai ganhar? Indo até o Egito para beber água do rio Nilo? O que você vai ganhar indo até a Assíria para beber água do rio Eufrates? A sua própria maldade o castigará. Então, consequência dos seus escolhas erradas, aguenta. Você será condenado porque me abandonou. Você vai aprender de uma vez como é ruim e amargo abandonar a mim, o Senhor, seu Deus, e deixar de me temer. Olha, vamos marcar isso aí. Jeremias 19. Não é praga, não. Tá? Porque tem gente que acha, tá espraguejando, não sei o quê. Não. É consequência, né? Se eu vou
subir numa ponte que tá para quebrar, qual é a consequência? Que eu caia daquela ponte, né? Então Deus alerta, mas você não quer, aguenta a pressão. Ele diz, eu, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estou falando. Então no 19, que ele diz que é para aguentar, né? Ele diz assim, repetindo o 19, a sua própria maldade o castigará, e você será condenado, porque me abandonou. É com você que abandonou, aquilo que ele está falando. Você vai aprender de uma vez como é ruim e amargo abandonar a mim, o Senhor, o seu Deus, e deixar de me temer. Eu, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, estou falando. E ontem a gente viu no culto que me deixou muito triste, porque nós lutamos para fazer um templo enorme e agora 3 gatos pingados dentro do templo enorme. Mas a Bíblia diz que o amor de muitos esfriará. E é por isso que eu estou tranquila, porque tudo está nas mãos do Senhor. Né? As pessoas acham lá na Condo que não precisam mais ir para a igreja, não precisam mais de Deus. Paciência, né? Depois elas vão sofrer as consequências e vão querer culpar alguém. Mas a minha consciência está limpa. Nós estamos lá trabalhando, lutando, dando sangue para aquilo ali que vingue. Né? Então Deus está falando aqui com você que abandonou, que servia com tanto amor, mas que hoje esqueceu do Criador. É com você que Ele está falando. Né? E que você vai sentir as consequências desse desleixo, desse deixar a Deus. Isso não é bom. Agora a gente precisa acordar, porque é agora que o mundo está mais desesperado. É agora que o mundo está em ruína. É agora que a palavra de Deus tem que crescer e ganhar esse mundo inteiro. Porque é agora que as pessoas precisam mais e mais de Deus. Porque está tudo decaído. E Deus conta comigo. E Deus conta com você, que um dia o aceitou, que disse, eis-me aqui, Senhor, que se batizou, que fez parte do corpo de Cristo. Você precisa estar numa igreja. Não existe cristão dentro de casa, sem fazer parte do corpo. Nós somos a igreja, mas nós somos um corpo. E o corpo, ele pega forma numa igreja. E a igreja é necessária. Você precisa voltar para a igreja, amém? Receba isso de coração, volte para o Senhor. Volte chegando lá, meu líder, o que você precisa? De alguém para varrer, de alguém para fazer comida. Se eu tenho recurso, você precisa. Tem alguém precisando de cesta básica na tua igreja. Tem alguém que não tem o que comer, mas está lá servindo a Deus. Tem gente doente mentalmente, mas está lá servindo a Deus. Tem gente coxo. Eu me deparei essa semana orei com um rapaz que não consegue nem falar, um jovem que tem problemas, deficiência, e orou tão brilhantemente. E tem gente sã que fala normalmente, que anda e não quer a Deus. Isso é triste. Sirva ao Senhor. Você está bem de saúde, sirva ao Senhor. Você tem que comer, sirva ao Senhor. Você tem uma casa, sirva ao Senhor. Você tem uma família, sirva ao Senhor. Busca o Senhor, em nome de Jesus. Olha, o livro 12 é grande, eu vou parar aqui hoje. No capítulo 2, versículo 19.
Busca o Senhor enquanto você pode. Enquanto você consegue caminhar. Enquanto você tem voz. Enquanto você tem pernas para andar. Enquanto você tem onde dormir. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigada pela leitura da Tua palavra, Senhor. Onde Jeremias, Senhor, falou ao Teu povo, Senhor. Usado por Ti, Senhor, falou aquilo que Deus queria que Ele falasse. E Deus falava, quanta saudade, Senhor, dos crentes, do Teu povo que Te buscou, Senhor. Verdadeiramente, fielmente, Senhor, no meio de um deserto. E agora, Senhor, igual como aquele povo quando chegou na terra prometida, quando tudo está bem, Senhor. Os Teus servos Te abandonam. E todas as escolhas, Senhor, têm consequência. Que eu te peço, nessa manhã, intercedo que Tu tenha misericórdia do Teu povo que se afastou de Ti, que deixou o primeiro amor e que está vivendo conforme a Sua vontade, Senhor. Que esse povo desperte, Senhor, enquanto há tempo. Que esse povo, Senhor, que fez parte do Teu povo, venha se render a Ti novamente, Senhor. E ser canal de bênção, Senhor. Esse mundo está tão perdido, Senhor. Esse mundo está carente de tudo, Senhor. Carente de Ti. E nós precisamos falar, proclamar o Teu Evangelho. Precisamos ser os Teus pés, Senhor, nessa terra. Precisamos ser Tuas mãos, Senhor, Teus olhos. Precisamos ser o Teu coração, Senhor, para amar. Ajuda o Teu povo, Senhor, a voltar. Ajuda o Teu povo, Senhor, nem que seja pelo novo deserto, a reconhecer que Tu és o Criador dos céus e da terra. Que nada nessa terra acontece sem a Tua permissão, Senhor. E por mais que o inimigo, Senhor, tenha prevalecido nesse mundo, através de coisas ruins que ele tem implementado, ideias erradas, errôneas, Senhor, que vem de encontro à Tua palavra. Por mais que o mundo esteja exalado de pecado, Senhor, sabemos que Tu estás no controle, porque a Tua palavra, Senhor, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, Senhor, que é eterna, ela não mente, Senhor. Ela diz que Tu estás no controle de tudo. Obrigado por renovar minha fé nesse dia de hoje. Obrigado pelo culto, pela madrugada de oração que começou hoje, Senhor. Obrigado pela vida da Dona Oswaldina, do Ailton, da Dona Laíde, a minha, a do meu esposo. Obrigado por nos despertar para Te orar, Senhor. Somos pouco no meio de 2 igrejas, Senhor. Mas Tu honra, Tu és fiel. E nós Te louvamos, Te agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pelo que ainda Tu hás de fazer em nossas vidas. Perdoa os meus pecados e aumenta a minha fé. E tem misericórdia do Teu povo. Em nome de Jesus. Deus abençoe tua vida. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir, tá bom? Um beijo. Desculpe o meu estado, mas Deus é real na minha vida. E que Deus seja real na tua vida. Em nome de Jesus, volta para a casa de Deus. E faça a diferença. Faça a diferença em nome de Jesus. Amém. Um beijo.